Vamos bater um papo com um profissional que empreendeu durante a faculdade, sua startup já foi acelerada e já recebeu um aporte milionário do mercado. Eu tive a oportunidade de começar a ET em 2000, no ano de 2000, eu tinha, se eu não me engano, 14 anos, e foi ali que eu pude começar a conhecer mais a respeito de programação de sistemas robóticos, né? Comecei a programar em C, a linguagem C. E aquilo ali me despertou ainda mais a curiosidade com relação à computação, né? E eu sempre tive essa predisposição com relação à tecnologia, à programação, à computação, né? E algum tempo depois, por volta de 2005, eu comecei a escutar rumores de que se abriria um curso de engenharia da computação em Santa Rita do Sapucaí, no Inatel. Isso me chamou muita atenção, porque apesar de eu ter o interesse na engenharia, interesse na computação, na informática em si, eu sempre tive uma ideia de empreender, né? Sempre tive uma ideia de atuar de forma a criar um negócio, criar uma empresa e poder seguir uma carreira nesse sentido. Logo depois da graduação, eu fiz um intercâmbio para a Irlanda. Fiquei durante um ano após a graduação na Irlanda para me capacitar tanto na língua inglesa, pude estudar bastante lá, numa questão técnica também, fazer um curso técnico e também atuar como profissional, não da área. Embora eu tivesse ido com vontade de atuar na área, eu acabei atuando fora da área, como cleaner, como até pizzaiolo. Então isso me deu uma desenvoltura muito interessante. Então nesse período, em relacionamento, em conversas com os demais colegas, né, e alguns amigos, a gente começou a trabalhar e cogitar a possibilidade de se criar uma empresa que pudesse dar escala em processos consultivos. A gente começou a desenhar essa questão da For Intelligence. O Bruno Rezende, eu, em conjunto com outros 3 sócios, 3 economistas também, a gente começou a desenhar todo o plano de negócio da For Intelligence e tivemos então a iniciativa, né, de criar essa startup. E daí a gente então começou a trabalhar numa agenda que chamamos de ciência da decisão, né, que tem muito da ciência de dados em si, tem muito da tecnologia em si e tem também a gente pode encapsular tudo isso no que a gente chama hoje de inteligência artificial. A For Intelligence é uma startup de inteligência artificial aplicada a negócios, aplicada à tomada de decisão de grandes clientes, grandes empresas multinacionais, mas também a nível de middle marketing. A gente começou a empresa do zero, praticamente do zero. Nós escrevemos ali o business plan, começamos de forma extremamente orgânica com o trabalho dos fundadores, né, com o trabalho dos sócios. Então a gente veio criando muita coisa sem absolutamente nada, com o capital intelectual que a gente possuía desde o primeiro momento. E ali a gente veio crescendo desse modo, a gente veio construindo a For Intelligence desse modo orgânico, até que a gente despertou o interesse de um investidor, que foi o Inovabra, o Bradesco como investidor. Ele viu um potencial muito grande no que a gente vinha desenvolvendo e de forma orgânica. Então a gente sempre conseguiu crescer desse modo, custeando todo o gasto que uma startup traz, tanto o gasto pessoal quanto o gasto operacional, enfim. E isso deu para a gente essa condição, nos condicionou a chegar até então um momento de captação que a gente chama de seed money. Então, foi a primeira rodada, a gente pode chamar a primeira rodada da For Intelligence, foi essa captação de seed money. Toda a bagagem adquirida também no mercado de trabalho, desde o estágio que eu tive possibilidade de fazer na época em uma empresa incubada também, uma empresa graduada da incubadora também, foi muito positiva e contou bastante, porque eu tive ambas as experiências, tanto a experiência em pequenas empresas incubadas, como também em multinacionais. Então, aqueles sistemas de segurança que são referência, por exemplo, como sistemas de multinacionais como a própria Samsung, a Motorola e diversas outras, elas fomentam toda
criatividade e também a necessidade de conhecimento técnico para se liderar uma área de tecnologia. Então eu diria que todo mundo que pensa em cursar tecnologia, em cursar engenharia, engenharia da computação, ciência da computação, engenharia de software, engenharia biomédica, enfim, toda a área de tecnologia em si, ela demanda muita base, muito fundamento. Isso é muito importante. Uma coisa que eu sempre carrego comigo da graduação, que a tecnologia, essa área de desenvolvimento, é uma área muito dinâmica. É uma área onde hoje você tem algumas tecnologias que daqui 6 meses, daqui 12 meses, elas vão estar ultrapassadas. E uma das coisas que o Inatel proporcionou foi as condições da gente sempre estar capacitado a aprender mais. A gente sempre está numa situação de aprendizado contínuo.